Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. O drama com elementos de suspense, O Enfermeiro da Noite, que estreou na Netflix, é dirigido e escrito e produzido por um timaço, né? O diretor é dinamarquês, é o Tobias Lindholm, que é mais famoso como roteirista. Ele trabalhou junto com o Thomas Vinterberg naquele Druck, né, mais uma rodada, que eu até resenhei aqui, se não me engano, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há pouco tempo. Trabalhou, escreveu alguns episódios de Borgen. Olha só que maravilha, uma das séries que eu mais amo, né? Já resenhei assim aqui, só não fiz de joelhos a resenha, porque não aguento mais fazer isso. Trabalhou, ele também é responsável pelo roteiro da Caçada, aquele outro filme do Winterberg, muito bom. A roteirista desse filme é a do 1917, né, que eu resenhei aqui, também foi oscarizado. Tem um outro bom trabalho no currículo dela. Os dois atores são muito bons, então assim, é um timaço de primeira. E fez um filme muito bacana, que é sobre um serial killer, é um daqueles baseado em fatos, né? Que dá muito assim. Eu resenhei outro dia, há algum tempo, uma série, Doutor Morte. Eu não lembro mais se está em algum streaming ou eu vi fora, mas Doctor Death, que na verdade também é uma história real, né? De um médico que barbarizou nos Estados Unidos, mas os hospitais não denunciaram por corporativismo, por medo de serem processados, porque o sistema de saúde lá é altamente monetizado. Então, se você bobeia, você é processado. Então, isso estimula que haja grandes coberturas de maus feitos e maus tratos dentro do próprio sistema. Então, é um problema sistêmico, né? Então, tanto o Doutor Morte como esse Enfermeiro da Noite culpa, claro, os serial killers ou médicos horríveis no caso, mas também culpa o próprio sistema de saúde norte-americano que permite isso, tá? Só que assim, para não dizer que eu sou parcial ou alguma coisa parcial, é claro que no filme isso não vai estar porque é um problema norte-americano, mas o Tobias Lindholm, né, numa entrevista disse, na Dinamarca também não é perfeito, não, embora o sistema de saúde lá seja gratuito, entre aspas, né? O pessoal paga um impostaço alto na Dinamarca. Ele falou, a gente também tem que conviver com sempre cortes na saúde. Inclusive, o próprio diretor trabalhou na área de saúde mental antes de virar cineasta, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço muito com o calor enorme que está fazendo aqui. A história é do ponto de vista que se chama The Good Nurse. Durante uma boa parte do filme, eu fiquei imaginando se era um título referente à enfermeira realmente boazinha, ou abnegada, dedicada ao serviço, ou se era irônico com relação ao enfermeiro serial killer do filme, né? Tem mais a ver com a enfermeira, porque no final, lá nos créditos, fala que ela continua trabalhando e continua sendo uma boa enfermeira. Mas dá pra gente fazer essas duas leituras. Até porque o serial killer do filme, ele era um bom enfermeiro, só que ele era doidinho. E a gente tem que lembrar uma coisa: o filme é feito, isso foi uma regra imposta pelo Tobias e pela autoimposta pela roteirista, de divulgar para a gente apenas as informações que a enfermeira sabia sobre o grande amigo dela. Por quê? Porque o filme é narrado sob o ponto de vista daquela enfermeira, tá? Claro, existe uma ou outra imperfeição que eu vou comentar, mas, por exemplo, se você for googar o nome do serial killer, do enfermeiro, você vai ver que ele já fora dispensado da marinha porque ele tentara cometer suicídio. Só que a enfermeira, ela não sabia, a Amy não sabia disso. Então, isso não está no filme. Né? Eles tentaram ser assim, o mais fidedignos possível dentro dessa história. Então, é assim, é a Amy, que é uma enfermeira e é mãe solo, e ainda por cima tem uma cardiopatia. Parece coisa de roteiro mesmo, né? Mas essa mulher era tudo isso. Enfermeiras não ganham bem nos Estados Unidos, assim.
blue collar, que eles chamam, né? Pessoal mais de colarinho azul, de serviço mais braçal. Tinha que sustentar sozinha as duas filhas. E lá você não tem acesso ao seguro-saúde assim que você entra no trabalho. Tem que esperar um ano e ela tinha ainda que esperar alguns meses. E ela precisava de um transplante cardíaco. Você vai ver no filme que só para descobrir que ela precisava, ela tem que pagar quase $1.000. E lembra que essa história se passa há muitos anos. Imagina o que eram $980 no começo do século, tá? Então essa mulher, ela depende daquele emprego para sustentar as filhas. Chega um enfermeiro novo lá e que parece ser uma tábua de salvação para ela, porque ele vira confidente, vira amigo. E tanto é que na vida real ela fala que ela demorou muitos anos para aceitar a ideia do seguinte: ele tem problema mental, ele matou um monte de gente, mas para mim ele foi bom, ele é meu amigo. Só que eu ajudei a botar esse amigo na cadeia, porque precisava, inclusive ele precisava disso. Então essa personagem enfrenta esses dilemas, tá? Quando esse enfermeiro novo chega, então ele parece ser a salvação, por quê? Porque ele inclusive desvia remédios para uso da Amy. Aí, então ela fica no começo numa encruzilhada moral, né? Quando ela começa a suspeitar de que ele é um serial killer que está matando os pacientes. Porque ela fica, primeiro, que ela não acredita, segundo, porque ela também está se aproveitando. Mas aí, claro, né? A gente tem que pesar as coisas. Desviar medicamento para X é uma coisa, desviar medicamento para Y é uma coisa. Por isso que quando as pessoas dizem de regulamentação das coisas, né? Ah, era só seguir a ética. Tá vendo como ética não é um conceito de pedra? Ética, nenhum conceito é de pedra, só gente boba que acredita nisso, ou gente que não entende os conceitos, que não entende filosofia, né? Só tem um viés na cara, né? E aí então o filme vai trafegando nessa linha. É claro que ele é um filme que não é muito, vamos dizer assim, iluminado. E os atores falam muito baixo. Por quê? Porque boa parte dele se passa à noite num hospital. Quem já ficou à noite no hospital, eu já fiquei cuidando de minha mãe e tal, é claro que tem que ser assim, né? Então, porque eu vi gente reclamando, eu queria ver a cara dos atores e tal. Bom, é uma história mais realista. Mas e o resto do filme? Também são aquelas cores opacas. Ué, elas são cores opacas, sim, porque a história é opaca, a motivação daquele cara é opaca. A gente não sabe direito por que ele está fazendo, porque a Amy não sabia, o ponto de vista é dela. E também porque é um filme que ele tenta clinicamente metaforizar naquela paleta de verdes desbotados e tal, inclusive o discurso cínico da moça, da diretora do hospital, que ela usa uma linguagem clínica, né? Então isso aí, o filme é muito bem estruturado. Ele tem defeitos, se comparado com a vida real, assim, olha, eu vi, por exemplo, que quem motivou aquela mulher a abrir mesmo, ajudar os detetives, foi a filha de 11 anos. E aí, nesse filme, não deixa de cair. Tem uma cena em que a filha não tem ninguém. Nem você eu tenho. Que é uma coisa que eu detesto. Eu sou filho de mãe trabalhadora, né? Minha mãe era empregada doméstica. Eu nunca tive tempo de ficar reclamando que eu não tive a minha mãe perto de mim. Isso é um conceito, acho que de classe média, enxergando a mãe, né? Embora essa roteirista venha de um lar assim, mas caiu nisso, né? Podia ter deixado desse clichê e colocado isso no filme. Foi a menina que incentivou a mãe. A Amy conta isso numa entrevista. Só que talvez para ficar um filme mais assim, tá vendo como às vezes nem sempre a dramaticidade faz coisa boa. E no final, por exemplo, aquela cena em que ela confronta na cadeia já a Charlie, diz que aconteceu de verdade, inclusive porque ele era amigo dela, ela gostava dele, ela gosta dele até hoje, né? Como amigo.
Porque eu fiquei me perguntando, não sei se você que assistiu ou vai assistir vai se perguntar. Eu falei, se fosse um grande amigo meu, eu pensei, talvez eu continuasse gostando dele, porque ele nunca ele fez mal para mim, mas odiando o que ele fez para as outras pessoas. É difícil, né? Mas aquela cena diz que demorou horas, ela ficou umas 2, 3 horas lá. E foi lá que ela aprendeu, por exemplo, que ele tentara cometer suicídio. Isso podia estar, talvez, na cena, para a gente aprender um pouco mais sobre ele. Eu entendo, ele não é para não glamourizá-lo. Tanto é que nenhum daqueles nomes de pacientes mortos lá são verdadeiros, que é para não retraumatizar a família, para tentar não sensacionalizar, né? Mas pelo menos essa parte se é do ponto de vista dela. Ela descobriu naquele momento em que ele tentara se suicidar. Ela fala numa entrevista que, inclusive, o ato de ela pegar a blusa de frio dela e colocar nele foi justamente para preservar, assim, bom, se ele tinha escondido isso de mim até então, eu coloquei o casaco nele, ela falou, foi ato, assim, contínuo, eu nem pensei muito. Ela falou, agora que eu penso que talvez, inclusive, para preservar esse lado que ele não queria que eu conhecesse. Então eu achei um filme, assim, muito respeitoso. Ele é lento, ele não é colorido, ele não é gritado, mas ele tenta ser o mais fidedigno possível à história. E para o meu gosto, ele agradou bastante. Né? Tinha hora que eu pensava até que eu estava vendo um filme europeu, falado em inglês. Depois que eu descobri que o diretor é dinamarquês, eu falei, tá explicado. Né? Então não tem aqueles grandes monólogos, assim. Mas, no final das contas, a flecha vai tanto para o serial killer, né? Não foi legal. Embora ele tenha sido legal com ela, ele era um indivíduo que ela precisava deter, porque ninguém queria deter. E aí também a flechada vai no sistema de saúde norte-americano. Né? Não é o Roberto que está falando isso, é o filme que está dizendo isso. É uma boa adição lá na Netflix. Gostei bastante. Tchau.